Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal Sagrada Palavra. Sou o Padre João Batista. Neste domingo, nós celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, a solenidade de Cristo Rei, no 34º domingo do tempo comum, encerrando este ano litúrgico. Neste domingo, nós proclamamos o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. É a parábola do juízo final, a parábola do julgamento. No final do ano litúrgico e no final do discurso escatológico de Jesus, que está nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, este evangelista apresenta em forma de parábola a descrição do juízo final que o Filho do Homem, Rei glorioso, realizará no último dia, no momento da sua parousia, da sua segunda vinda, da sua nova visita, visita esta que se dará na sua glória. Encerramento e clímax de todos os ensinamentos e discursos de Jesus. E, sobretudo, é o final do discurso sobre a vinda do Filho do Homem. Tal descrição do juízo é um convite dirigido à Igreja e a cada pessoa individualmente, a cada um de nós, para que, na expectativa do futuro último ou na expectativa do momento último, sejamos todos fiéis a Jesus na nossa vida diária, no cotidiano da vida. E por onde passa essa fidelidade a Jesus? A parábola, que é mais uma descrição de como será o juízo final ou a vinda gloriosa de Jesus, se inicia com a solene apresentação do Juiz Supremo, vindo em glória com todos os seus anjos. A imagem de Jesus como Filho do Homem, o juiz, é o título empregado pelo próprio Jesus para designar a si mesmo. Jesus sempre, no Evangelho, se designa a si mesmo como Filho do Homem. Essa designação, essa expressão Filho do Homem, esse título Filho do Homem, empregado pelo próprio Jesus, nasce daquela imagem de alguém como um filho do homem vindo nas nuvens do céu, que está em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Aquele que vem julgar os povos. Filho do homem, neste sentido, é também, então, sinônimo de juiz. Jesus, então, se apresenta como um juiz escatológico. O Filho do Homem é o juiz escatológico, juiz do fim dos tempos, e é o Rei que julga a partir do poder que ele recebeu do Pai. Todo juízo, todo julgamento ou toda possibilidade de julgamento e de juízo é posto nas mãos de Jesus. Confira o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Diante de Jesus, diz a parábola, serão reunidos todos os povos, todas as gentes, todas as pessoas do mundo inteiro. É um juízo universal. Todo ser humano será posto diante de um único juiz, Jesus. Não há ou não haverá mais diferença entre judeus e cristãos, entre cristãos e não cristãos, raças, línguas, pois o juízo é universal e será realizado conforme as obras, a prática da caridade de cada um. A ação de julgar começa com a separação. Separação não possível de ser feita durante a história. Confira a parábola da rede e a parábola do trigo e do joio em Mateus 13. Agora,
É Jesus mesmo que age como juiz, mas um juiz pastor, que separa as ovelhas dos bodes. Somente Deus pode fazer tal separação. Somente Deus conhece de fato o coração humano. Somente Jesus conhece o coração humano, o sentido profundo de suas atitudes, o sentido profundo da história de vida de cada pessoa. Como num campo, crescem entrelaçados o trigo e o joio. Assim, na história humana, crescem e vivem juntos o bem e o mal. O mal e o bem coexistem de maneira quase inseparável no ser humano, dentro dele e em torno a ele. Somente no fim dos tempos e somente o Cristo poderá fazer tal separação e fazer com que apareça em plena luz, sem nenhuma opacidade nem confusão, a verdadeira identidade da pessoa. O juízo divino, ao separar o bem do mal, fará aparecer em cada pessoa a autêntica imagem e semelhança de Deus, que é a sua verdadeira identidade desde o começo da criação, desde a fundação do mundo. Diz a parábola, ou diz Jesus na parábola, dirigindo àqueles que estarão à sua direita, que serão postos à sua direita como ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. O homem, a mulher, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Desde a criação, desde a fundação do mundo, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. No momento do juízo final, essa identidade aparecerá naqueles que viveram como Jesus viveu, como Jesus ensinou, atendendo os mais pobres, atendendo os mais fracos, os mais suscetíveis ao sofrimento, acolhendo aqueles que sofrem mais, os mais pobres, os mais pequeninos. E do mesmo modo, para aparecer nua e cruamente a verdadeira identidade daqueles que nunca tiveram em si a imagem divina. Nunca foram imagem de Deus. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos. Apartai-vos para o fogo eterno, apartai-vos de mim, separai de mim, ide para o fogo eterno, seus malditos. Fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. O critério sobre o qual cada um será julgado é a prática do amor ao próximo. A prática do amor ao próximo em estado de necessidade. O elenco que é enumerado na parábola, os famintos, estive com fome e deste de comer, ou estive com fome e não me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, ou estava com sede e não me deste de beber, estrangeiro, nu, doente, preso, e me acolheste, me visitaste, me vestiste, evoca as obras de caridade, as obras de misericórdia, conhecidas já a partir, por exemplo, do livro de Jó, capítulo 22, versículos 6 a 9, e do livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículos 32 a 36. Este elenco é exemplo para indicar toda a ação realizada em favor do próximo e do próximo em situação de necessidade e sofrimento. São exemplos, estava com sede, ou a sede, a fome, a nudez, o estar preso, o estar doente, e acolher as pessoas nessa situação, são exemplos que indicam toda a ação favorável
àqueles que estão em necessidade de sofrimento, em sofrimento de qualquer tipo, em qualquer situação de que a pessoa necessite de ajuda, de colaboração, de mão estendida. No entanto, o surpreendente e original nesta passagem é que o juiz, o rei, afirma que é ele mesmo o destinatário de tais ações. Cada vez que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, o fizestes a mim. E cada vez que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. A assistência dada ou negada ao pobre é oferta dada ou negada ao próprio Jesus. O rei é solidário com os pobres, se identifica com eles. Cristo é ao mesmo tempo o juiz universal e é também o critério do juízo. Cristo é ao mesmo tempo o juiz e o critério do juiz, ou o critério do juízo. Tanto o destino eterno de vida ou o destino eterno de morte se alcança na relação que se teve com Jesus a partir do modo como se relacionou com o próximo. Acolhida ou rejeição de qualquer pessoa em estado de sofrimento. O que conta é ter feito ou não ter feito aquelas ações, ter agido ou não ter agido em favor do que sofre, do próximo. A concreta prática do amor ao próximo é já agora amor pelo Cristo, adesão à vida e à prática de Jesus. Jesus que sempre foi solidário aos pobres durante o seu ministério terreno e mais solidário ainda na cruz, onde ele se fez pobre, onde ele morreu como bandido. A cruz era reservada aos pobres. Quem morria na cruz? Os pobres e os bandidos. E Jesus foi solidário aos pobres, aos bandidos, a nós todos, pobres, pecadores. E a recompensa que os justos receberão não é outra coisa que a continuação de uma vida íntima com Deus, iniciada já nesta vida. A recompensa é a continuação de viver em intimidade com Deus e com Jesus para sempre. Será uma continuidade. E o contrário também é verdadeiro, também significativo. Será também uma continuidade do estar longe de Jesus. Apartai-vos, continuai longe de mim, vós que não acolhestes a mim, que estava no faminto, no sedento, no estrangeiro, no doente, aquele que estava encarcerado. Eu estava nele. Um outro elemento importante dessa parábola é que, veja que nas outras parábolas do Evangelho de Mateus, por exemplo, especialmente no capítulo 13, é dito que no final dos tempos os anjos serão os agentes divinos que executarão a sentença. Deus enviará os anjos e eles executarão a sentença. Aqui nessa parábola, o agente divino da justiça é o próprio Jesus. Era muito frequente essa personagem, essa figura desse agente de justiça, desse agente divino nos apócrifos judaicos do primeiro século. Apareceria um agente de justiça, um agente divino de justiça. Aqui no Evangelho, esse agente de justiça, esse agente divino de justiça é o próprio Jesus que executa a sentença ao dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque deste de comer aos meus irmãos, deste de comer aos mais pequeninos, deste de comer, deste de beber, vestiste, visitaste a mim mesmo. Apartai-vos de mim, a outra sentença.
Apartai-vos de mim, seus bodes, porque não me vestiste, não me alimentaste, não me acolheste, não me visitaste quando estava doente ou encarcerado. Afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Meu querido irmão, minha querida irmã, preparemo-nos, pois, vivendo este grande e importantíssimo ensinamento de Jesus, grande, importante e seríssimo, mandamento esse que depende a nossa vida. E não é apenas a vida deste mundo, mas a vida eterna. A vida eterna, que é a vida verdadeira, a vida que não se acaba. Esta vida passará, a outra não. Não nos percamos, não vamos nos perder. Sejamos chamados de benditos de meu Pai e possamos participar da alegria eterna. E não sejamos ou não ouçamos esse doloroso e doído e duro: apartai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra do Evangelho. Não é invenção nossa. Cuidemos, pois, de nos acolher uns aos outros, de nos amar uns aos outros, como Jesus nos amou, e amando e acolhendo o pobre que sofre. A gente vai ao presídio visitar o preso, não é para fazer gracinha, para fazer foto e colocar na rede social. A gente vai visitar o preso, o doente, porque Jesus mandou, porque Jesus disse que estaríamos ou que estamos visitando a Ele próprio. A gente dá comida ao faminto, a gente acolhe o que sofre, porque Jesus mandou. Porque é obra de caridade, é obra de misericórdia. Disto depende a nossa salvação eterna. Disso depende então a nossa vida. Disso depende a nossa verdadeira vida. Disso depende a nossa existência verdadeiramente em Deus para sempre. Cuidemos disso enquanto é tempo. Que o Senhor te abençoe e te dê a sua paz. Te peço encarecidamente também que se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Se inscreva aqui no nosso canal, nos dê essa força e nos ajude a evangelizar. Evangelize junto conosco ao compartilhar, ao fazer com que esse canal também cresça e possa chegar a outros olhos, a outros ouvidos, para que todos nós possamos ouvir, meditar e rezar a palavra de Deus. Que o Cristo Salvador seja sempre presente na nossa vida. Não esqueçamos: estive com fome e me deste comer. Estive com sede e me deste beber. Era estrangeiro e me acolheste. Estava doente e me visitaste. Estava preso e foste também me visitar. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Amém.